A mais valiosa coisa no oceano jaz no fundo dele. A pérola é tão pequena, uma coisa de tanto valor e de tão difícil acesso. Semelhante ao ser, é como uma pérola preciosa. Mas para achá-lo, deve-se mergulhar bem fundo no silêncio. Toda vez mais e mais fundo até que seja encontrado. Somente a consciência existe. Quem conhece o ser, nada mais tem a fazer daí em diante, pois o infinito poder fará todas as demais ações que possam ser-lhe necessárias através dele. O homem não tem mais pensamentos. Durante a meditação que está sendo dirigida para o ser, os pensamentos agora morrem automaticamente. A meditação pode ser dirigida aos diferentes objetos, mas quando estiver dirigida para o verdadeiro ser, significa estar fixada no mais alto objeto, ou melhor, o sujeito. Os pensamentos são os nossos inimigos. Estando livres de pensamentos, ficamos no estado de bem-aventurança naturalmente. O vácuo entre os dois pensamentos é o nosso verdadeiro estado. Este é o real ser. Afaste os pensamentos. Esteja vazio deles. Fique no estado perpétuo de não pensar. Então, passará a ser conscientemente autoexistente. Pensamentos, desejos e todas as qualidades são alienígenas à nossa verdadeira natureza. O Ocidente pode homenagear o homem por ser um grande pensador. Mas o que ele é? A verdadeira grandeza, pois, está em ficar livre de pensamentos. A verdadeira resposta à pergunta "Quem sou eu?" não vem em pensamentos. Pois então, todos os pensamentos cessam, mesmo o próprio pensador desaparece. Sejamos em nossa natureza. Assim, precisaremos buscar algo mais? Quando conhecermos a nós mesmos, os pensamentos e desejos não mais irão nos incomodar. Esse não é o nosso verdadeiro estado. Não temos de ir em busca de nossos próprios seres, e sim, simplesmente ser nós mesmos. Isto para sermos como verdadeiramente somos, livres de pensamentos e do egoísmo. Para alcançar a autorrealização, os meios são: a mente deve estar afastada de seus objetos, a percepção objetiva do mundo deve cessar. As operações internas da mente também devem terminar. Assim, a mente deve se submeter e continuar a despersonalizar-se a fim de perder sua índole finalmente. Deve continuar a ficar no puro autoconhecimento. Silêncio é a fala interminável. Palavras impedem a fala silente. Pensamentos são as predisposições acumuladas de inúmeros nascimentos anteriores. O aniquilamento deles deve tornar-se o nosso objetivo. Estar livre deles significa pureza. O homem fica desanimado por misturar o ser consciente com o corpo inanimado. Este desânimo deve cessar. O sempre presente, ser, não precisa de esforços para se revelar. Mas antes o desânimo deve ser desarraigado. Então, os pensamentos não são reais? Isso mesmo. Quando a cânfora queima, não deixa resíduos. A mente é como a cânfora. Quando se tiver absorvido no ser, não deixará o menor vestígio do ego. É a realização.
A mente está abarrotada de pensamentos, embora tenha sua origem na consciência ou ser. Os pensamentos não são reais. A única realidade é o ser. O eternamente paciente fundo, livre de pensamentos e cuja expansão também é destituída de pensamentos, é o ser. A mente, em sua pureza, é ser. O que você chama de mente é uma ilusão. Surge depois do eu-pensamento surgir. A mente é apenas um mero feixe de pensamentos. Os pensamentos têm sua raiz no pensamento eu. Isso que está além do ego é a consciência, o ser. Reconheça isso. Largue os pensamentos e simplesmente seja. Apenas seja. São os pensamentos os únicos que geram obstáculos. São eles que dificultam. Encontre a quem os pensamentos ocorrem. Tanto quanto você pensar que o falso existe, fará com que ele se mostre assim. Mas, encontrando de onde ele surge, logo desaparecerá. Os que descobriram a grande verdade fizeram isso no profundo silêncio do ser. O pensador é você mesmo. Deixe a ação se ajeitar de acordo. Por que ligar-se às dificuldades? Quando você sai à rua, levanta os pés automaticamente e anda, sem pensar sobre isso. Assim, aos poucos, o estado se torna automático. Pense quando a necessidade surgir e deixe-a desaparecer por sua própria conta. A intuição trabalha quando o pensador não tem pensamentos, guiado pela intuição. Aqueles que fizeram grandes descobertas, fizeram-nas não quando ansiosos nelas pensaram, mas em silêncio, pela intuição. A atividade mental cessa com a resposta à pergunta dirigida a si próprio. Mesmo quando você está pensando em Deus, ainda é uma atividade e tem que abandoná-la. A pergunta do autoconhecimento, quem sou eu, mergulha em Deus e então cessa todo pensar sobre ele. A autorrealização consiste em fazer cessar os pensamentos, inclusive toda a atividade mental. Os pensamentos são como borbulhas na superfície do mar. O falso ego se relaciona com os objetos. Só o sujeito é realidade. O mundo é o único que é percebido pelo reflexo da luz da mente. A lua brilha refletindo a luz do sol. Ao pôr do sol, a lua é útil para que os objetos possam ser vistos. De madrugada, ninguém precisa de lua, embora seja visível no céu. Assim é com a mente e o coração. A mente serve para perceber os objetos. O intelecto é um instrumento do ser, que o utiliza para medir a variedade. O ser o acompanha. Como poderiam surgir as manifestações do intelecto sem as suas sementes? Existindo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais insights e inspiração. Deixe também seu comentário dizendo o que achou desse vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.